Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com parábolas. Nós estamos seguindo o roteiro aqui do livro Todas as Parábolas da Bíblia. Pelo menos todas que o autor conseguiu registrar ou catalogar como parábolas. Lembrando que não é unânime, né? É um estudo feito pelo Herbert Lockyer, eu não sei a pronúncia correta do nome dele. É um estudo que ele realizou e nesse estudo, muito bem feitinho, ele evidencia também que outros não participam da mesma convicção que ele no tocante a todos os textos que podem ser interpretados como parábola, tá? Estamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 25, diz o seguinte: Deus falando com Moisés: Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. É um fato, é uma verdade, é uma revelação de Deus para Moisés e Moisés obedeceu. Moisés construiu um tabernáculo, um santuário móvel durante a peregrinação do povo pelo deserto, até a terra prometida, de volta para o deserto e novamente até a terra prometida, tá? O povo, enquanto peregrinou pelo deserto, o santuário móvel, um santuário móvel, portátil, por assim dizer, acompanhou o povo de Israel. Capítulos atrás, no versículo 16, não, 17, 18, no capítulo 19, nós temos aqui alguns versículos que mostram o que aconteceu quando da celebração do pacto entre Deus e o povo de Israel, pacto mediado por Moisés, pacto mediado por Moisés. A Bíblia declara que ao alvorecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha e um clangor de trombeta muito forte, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Havia sido imposto uma distância que o povo deveria permanecer do Monte Sinai, umas restrições que eles deveriam obedecer ou santificar-se, e no dia combinado, no dia estabelecido, Deus revelou a sua glória. Deus revelou algo do seu poder para com o povo de Israel. O propósito dessa revelação de Deus é a celebração do pacto, da aliança. Mas o resultado no povo foi o tremer de medo. E segue o texto. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E ao som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então o Senhor convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. O que eu acho fascinante nesse texto é que Deus mantém essa comunhão com Moisés. Deus fala com Moisés, Deus conversa com Moisés, e o povo lá tremendo. Moisés reúne o povo, tremendo de medo, Deus falando com Moisés, Moisés falando com Deus. E Deus manda Moisés subir o monte. Moisés sobe e Deus fala para ele: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem santificar-se, para que o Senhor não os fira de morte. Moisés obedeceu. Moisés obedeceu. Moisés era um homem santo, um homem temente a Deus. Reclamou um pouquinho, mas obedeceu. Obediência é a palavra. Obediência é a palavra
forte, é a palavra marcante. O povo estava tremendo de medo, tremendo de medo, tremendo de medo, 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 medo. Mas o medo, por si só, ele não santifica ninguém. Ele não santifica absolutamente ninguém. Não foi por medo que o povo, não foi falta de medo, de temor, que fez com que o povo desobedecesse a Deus. Medo eles tinham, medo eles sempre tiveram. Dada essa condição da incapacidade natural do ser humano permanecer ou desfrutar de uma comunhão com Deus Todo-Poderoso, mesmo que através de uma teofania, ou seja, teofania é uma revelação, é uma manifestação visível da glória ou do poder de Deus num momento específico com um propósito específico. Não está ali sendo demonstrado todo o poder de Deus, porque Deus é todo poderoso. Mas está ali sendo revelada a santidade de Deus. A santidade de Deus. Porque a presença de Deus está oculta por conta das nuvens, do fogo, de todo esse espetáculo que está sendo visível, audível ao povo de Israel. O povo com medo, impactado pela revelação da presença de Deus, mas, ao mesmo tempo, impedido de se aproximar. O povo está impedido de se aproximar e Deus também não se revela plenamente. Deus não se deixa ver, por assim dizer, pelo próprio povo de Israel. Porque a santidade de Deus, o ser humano não é compatível com a santidade de Deus. E Deus ordena para Moisés: faze-me também um santuário, ou seja, um tabernáculo, de acordo com o modelo que foi visto, né? E também que foi revelado, que foi mostrado, e também todas as instruções. Então, Moisés, muito embora tivesse conhecimento arquitetônico de templos, de santuários, do mundo antigo, principalmente do Egito, onde ele viveu entre a realeza lá, entre a nobreza, entre os sacerdotes por cerca de 40 anos, Moisés foi impedido de fazer uso do seu conhecimento normal. A ele foi revelado uma estrutura a ser construída, a ser totalmente dedicada para a habitação. Isso é uma parábola? Quem interpreta como uma parábola é o próprio Espírito Santo. Tá? É o próprio Espírito Santo. O capítulo 9 de Hebreus, versos 8, ele diz assim: dessa maneira o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias. Uma ilustração, uma parábola, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Então, o templo, o santuário, o tabernáculo, ele serve de ilustração de algo muito maior que ele e acaba se tornando uma parábola. Consultando algum material a quem use essa estrutura, né, do tabernáculo para falar da Trindade, para falar de como o homem, de como o ser humano pode ou deve fazer para se aproximar de Deus, a quem descreva detalhadamente cada objeto do serviço no santuário, né? Desde o altar do sacrifício
até o propiciatório, as, as luminárias, a mesa de pães, até a pá de recolher a cinza. Há quem trate assim cada objeto ou cada ato, né, o serviço sacerdotal, os tipos de sacrifício, os tipos de oferta, os animais que podiam, que não podiam, as ofertas que eram apresentadas, as circunstâncias. Há quem descreva cada um desses passos, cada um desses objetos, como uma figura de algo relacionado à fé cristã, à santidade, desde a Trindade até questões outras. Tá? Isso é muito bonito, isso é muito interessante, mas não é nisso que eu estou pensando no momento. Estamos sendo mais práticos e objetivos. O objetivo do santuário não era para que o povo se aproximasse de Deus. A construção do santuário, a construção do tabernáculo, com toda a sua estrutura, com todas as suas divisões e separações, tinha o objetivo de possibilitar que Deus habitasse em meio ao povo. Tá? O santuário não era para o povo. O santuário é para que Deus caminhasse com o seu povo, manifestasse a sua glória, o seu poder em comunhão com o povo. O propósito de Deus é estabelecer um relacionamento único, pleno e verdadeiro e absoluto com o povo de Israel. Não é celebrar um pacto e deixar o povo sob a condução de Moisés. Não, quem está conduzindo o povo de Israel pelo deserto é o próprio Deus. Quem está celebrando um pacto, uma aliança com o povo não é Moisés, é o próprio Deus. Moisés aqui, ele aparece na figura do mediador, como um mediador levantado por Deus, um representante de Deus junto aos homens e dos homens junto a Deus. Um homem muito, 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 muito agraciado por Deus para uma tarefa tão difícil, para uma tarefa tão exaustiva. Moisés aqui aparece na Bíblia como um homem praticamente único. Único. Singularidade esta que deve-se à presença do próprio Deus na vida de Moisés. Então o santuário ele é transitório. Esse do período do deserto, ele era móvel, montava e desmontava. Quando o povo se estabeleceu na terra, eles construíram em Siló um outro santuário. Era misto, paredes já de alvenaria, mas a cobertura era com as lonas, com os materiais que cobriam o santuário móvel. Depois que Davi se estabeleceu como rei, ele desejou construir um santuário para Deus, um templo físico para colocar a Arca da Aliança. Ele foi impedido por Deus. A ele foi revelado que essa tarefa não cabia a ele, mas que o descendente, que o filho, poderia realizá-la. Assim, Davi preparou praticamente todo o necessário para que Salomão edificasse o templo. Tá? E assim foi feito. Com Salomão, o templo ali foi levantado, algo magnífico, algo único. Esse templo durou alguns séculos. Depois ele foi destruído. E menos de 100 anos depois da destruição, ele foi reconstruído, chamado Segundo Templo, que nos dias de Jesus, Herodes o Grande, havia feito grandes ampliações. Né? O templo de Herodes também já era um templo magnífico, era muito ampliado. O que ele realizou era também uma obra arquitetônica bastante singular. Ainda assim é contado como segundo templo. Tá? Ainda assim é contado como segundo templo. Com a destruição do templo, o povo foi preparado para servir a Deus
não somente através de ofertas e sacrifícios, mas através da oração, através do estudo da Bíblia, através da incorporação das verdades e dos valores, e não somente num sistema de penitência através de sacrifícios ou de ofertas, né? Sacrifícios e ofertas pela culpa, pelo pecado, pelo erro é, do sacerdote e do povo. Isso tudo é como que uma parábola. Por que é uma parábola? O escritor de Hebreus aqui fala que a existência de um templo, ainda que temporário, provisório, ou um outro que não fosse eterno ou permanente, era a preparação para algo muito superior. E o que é esse algo muito superior? O livro de Hebreus, ele tem o objetivo de apresentar para nós o sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus Cristo como o sumo sacerdote, não só o profeta enviado, mas também como aquele que por nós intercede diante de Deus, aquele que, elevado às alturas, ingressou no Santo dos Santos celestial, onde habita a presença de Deus, onde nenhum homem, onde nenhum sacerdote foi capaz de chegar ou de alcançar. Ele diz aqui, ó, quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote ingressava no Santo dos Santos com sangue, como uma oferta, como propiciação, assim por dizer, uma espécie de cobertura, como um revestimento, como um ocultamento dos seus pecados e também de todo o povo, para manter a comunhão de Deus com o povo de Israel. Muita coisa se atribui a Salomão, e eu não sou daqueles que costuma poupar Salomão de absolutamente nada. Se você ler Hebreus, como você certamente lerá o livro de Hebreus, ele faz uma série de referências aqui. Em algum momento, o escritor de Hebreus coloca o altar de incenso no Santo dos Santos. Por que ele faz isso? Porque a arca, em algum momento da história de Israel, ela desapareceu do santuário. Aparentemente, a arca da aliança com o propiciatório e também uma das lâmpadas, né, construídas em ouro, belíssimas, que deviam ficar no santo lugar. Atribuem a Salomão essa aberração. Há quem diga que ele tenha presenteado a rainha de Sabá com a arca da aliança. Eu não acredito que Salomão tenha chegado a esse ponto de tamanha heresia, de tamanha afronta ao Todo-Poderoso, porque creio ele sofreria resistência dos sacerdotes, dos muitos sacerdotes que serviam a Deus, do povo que servia a Deus de um modo geral. É possível, na minha opinião, que ele tenha dado uma réplica, ele tenha mandado construir uma réplica, ainda que questionável. É possível que ele tenha mandado construir uma réplica e presenteado a rainha de Sabá. Há quem apresente a rainha como uma espécie de bruxa, de feiticeira, que seduziu, que dominou Salomão. Mas nós sabemos que nessa matéria Salomão ele era bem fraquinho, não precisava muito para seduzir o caboclo, porque ele constituiu para si um harém, né? Um harém, um dos maiores da história, 700 esposas e 300
concubinas. Então, assim, qualquer piscadinha de olho, o sujeito já estava disposto a qualquer coisa. Fidelidade não foi o forte de Salomão, mas eu não acredito que ele tenha feito essa abominação. Entre os escritores judeus, até o material publicado pelo Instituto do Museu do Templo, ou Instituto do Templo, eles acreditam que nos dias do rei Josias, sabendo que a arca, que o templo seria destruído, eles ocultaram a arca e algum outro material no próprio monte do templo. Sabe-se hoje que há uma série de cavernas naturais naquela, não é uma montanha, né? Naquele monte. Então acreditam que Salomão possa ter construído um lugar ali, algumas passagens, e nos dias do rei Josias, advertido com a palavra profética de invasão, de destruição, ele e os sacerdotes tenham ocultado a Arca da Aliança. E ela, assim, permanece oculta até os dias de hoje. É bem possível também, talvez a versão mais plausível de todas. Então por que não resgataram a Arca da Aliança depois? Talvez tenham se perdido, não sei. Não estou pretendendo escrever um roteiro para outro filme, né? Já tem bastante histórias aí de gente procurando a Arca da Aliança. O texto de Apocalipse vai dizer que a Arca da Aliança, ou seja, a verdadeira aliança, o verdadeiro pacto de Deus com a humanidade, está no céu, tá? Está diante de Deus. O que é que os textos antigos estavam querendo nos ensinar? E o que o Novo Testamento, o que Jesus Cristo nos ensinou? Aí, mais do que João, aliás, mais do que Hebreus, na minha opinião, Hebreus é fascinante. Eu gosto de ler Hebreus com Apocalipse, né? Hebreus fala do sumo sacerdote e Apocalipse fala do Rei Eterno. Tá? Nós temos os ofícios de Cristo Jesus aí, pelo menos dois ofícios assim representados, né? O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e o Rei Eterno, reinando dos céus sobre a igreja, sobre toda a humanidade, não só sobre a igreja. E no dia específico, no dia previsto, ele retornará para que o seu reino seja manifesto, para que o seu reino seja a todos revelado. Assim aguardamos esse dia. Mas o que o santuário, os templos, o tabernáculo nos mostram? Que parábola nós temos disso? Lembre-se de que Deus ordenou a Moisés construir lá um tabernáculo para que ele, o Todo-Poderoso, pudesse, ainda que de forma velada, ainda de que maneira oculta, pudesse habitar entre o seu povo. O livro de João, só no primeiro capítulo de João, numa leitura tranquila, nós temos a resposta para isso. A palavra, ou o verbo, é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra, ou o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra, ou verbo, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse é o texto.
Jesus, o Cristo, o Verbo, o eterno Filho de Deus, se fez carne e no seu nascimento humano ele habitou, ele tabernaculou, ele viveu entre nós. É isso que essa palavra que habitou, ela é capaz de expressar. Pode ser que não expresse essa verdade ao coração de todos. Pode ser que nem todos queiram ou consigam muito rapidamente compreender a dimensão da revelação de Deus em Cristo Jesus. Que Ele, o próprio Deus, o eterno, onipotente, nunca pretendeu habitar em templos ou santuário. A comunhão pretendida por Deus, a comunhão estabelecida antes da formação do mundo, é esta. A possibilidade de uma vida de comunhão plena, de uma existência de comunhão plena entre o Santíssimo, o Altíssimo e a sua criação. A nossa mente, é claro, não alcança isso. A nossa mente tem dificuldade de aceitar. A nossa mente tem dificuldade de alcançar o que será essa plena e perfeita comunhão entre Deus e a sua criação. Por isso haverá uma nova criação, uma nova ordem. Mas não é sobre isso que estamos falando. Nós estamos falando de que o que Deus indicou no deserto, ele cumpriu em Cristo Jesus. A palavra ou o verbo, a palavra eterna ou o verbo eterno, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, ou seja, tabernaculou, fez do corpo humano um tabernáculo. Elevou a natureza humana a uma condição por nós nunca imaginada, possibilitando que através de Cristo Jesus, toda e qualquer pessoa, pela fé, tenha acesso ao Pai. Essa é a parábola. Essa é a indicação da parábola. Essa é a beleza da parábola do tabernáculo. Que Deus, na pessoa do Filho eterno, tabernaculou entre nós. Existiu e continua existindo como humano, como Deus homem, elevando a dignidade da condição humana ao que foi proposto pelo eterno Deus, pelo Criador. E João dá testemunho, se é que a palavra de João ainda vale, se é que a palavra de Pedro, se é que a palavra de Tiago ainda vale. São tantas palavras, são tantos testemunhos estranhos, né? São tantas vozes às quais as pessoas têm dado ouvidos nos dias de hoje, que é assustador. Mas João, contra tudo e contra todos, dá testemunho da verdade. E nós vimos a sua glória, a glória de Deus, a mesma glória. E nós vimos a sua glória se manifestando, se revelando a todos nós. Não só no momento da transfiguração, mas também no viver de Cristo, no agir de Cristo, nos ensinamentos de Cristo Jesus, nos milagres por ele realizados, nos ensinamentos, na proposta e na grandiosa e eterna salvação. Esse é o significado. Mais do que viver em busca de uma aproximação de Deus, como alguns tentam impor, com rituais, com cerimônias, com jejuns, com longas orações. Memoriza isso, memoriza aquilo, e faz isso, e não faz aquilo, e come isso, não come aquilo, beba isso, não beba aquilo. Mais do que tudo isso, cerimônias e ensinamentos ou doutrinas de homens, é necessário aceitar pela fé que Deus, o próprio Deus, decidiu caminhar conosco na nossa jornada, na nossa vida, na nossa existência. Em Cristo Jesus, Deus habitou e habita conosco. Não estamos sós, não estamos desamparados.
Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda perfeita paz.